Uma vez eu sonhei que eu estava chegando nessa casa. Eu não estava nessa casa, mas estava chegando nessa casa. Estava andando no corredor dessa casa. E eu lembro que tinha uma caminhonete preta na garagem dessa casa. Então tinha uma caminhonete preta na garagem dessa casa. E eu olhava para trás. Eu só tinha uma cachorra. Das que eu tinha, eu só vi uma. Que era a cachorra preta. E ela já estava muito velhinha, muito velhinha. E nessa época que eu sonhei, ela era filhotona. E eu vi a minha esposa também no corredor segurando um bebê. Nisso, estava um dia ensolarado. E eu olhei para cima e umas luzes brancas girando assim, uns pontinhos brancos girando no céu, um para cá, um para lá. E quando eu olho assim acima de mim, eu vejo um e vem na minha direção que nem um raio. E bate em mim. Quando bate em mim, eu começo a subir. Eu começo a olhar as coisas ficando. E na minha mente, parece que as pessoas perguntavam assim, sabe? Parece que eu conseguia ter compreensão da pergunta lá embaixo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? E eu respondia, essa é a volta de Jesus. Jesus está arrebatando a sua igreja. Essa é a volta de Jesus. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho do irmão Rodrigo, meus irmãos, que é um testemunho aqui que coloca o arrebatamento da igreja para setembro agora, de 2025. É mais uma possibilidade do arrebatamento da igreja acontecer. É o que Deus tem passado para toda a sua membresia que nós estamos, irmãos, diante do arrebatamento da igreja. Só que para entender o testemunho aqui do irmão Rodrigo, tem que escutar por completo, irmãos. Por quê? Porque é uma viagem ao passado, Deus mostrando como que a vida dele estaria no futuro, quando o arrebatamento aconteceria. Nesse caso, possivelmente agora, em setembro de 2025. Irmãos, esse testemunho é de 15 anos atrás. Então, há 15 anos atrás, o Rodrigo, na vida real e não em sonho, na vida real, o irmão Rodrigo, ele morava dentro de uma casa, que hoje ele não mora mais. E dentro dessa casa que ele morava, na vida real, tinha 2 carros e ele tinha 2 cachorras, né? E Deus deu um sonho para ele, irmãos, nessa época, que ele não entendeu na época e que hoje ele compreende. Há 15 anos atrás, Deus mostrou para ele em sonho que aquela casa ali onde ele estava tinha uma caminhonete preta, uma cachorra bem velhinha, e a esposa dele estava segurando uma bebê no colo, no corredor. E dentro desse sonho, ele estava chegando dentro da casa. Quando ele estava chegando ali na casa, irmãos, quando ele estava perto de chegar na casa, que ele estava já ali nas imediações da casa, ele olhou para o alto. Então, o arrebatamento da igreja aconteceu e ele subiu. E mesmo ele subindo, ele pôde compreender que aqui na Terra muitas pessoas estavam perguntando o que estava acontecendo. E ele pôde responder que era o arrebatamento da igreja. Então, há 15 anos atrás, ele morava dentro dessa casa, ele tinha 2 cachorras e ele tinha 2 carros na garagem. Só que dentro do sonho, a esposa dele segurava uma bebê no corredor, ele tinha apenas uma cachorra velhinha e tinha uma caminhonete preta na garagem. Então por isso que na época ele não entendeu esse sonho. Então, irmãos, 15 anos depois, ele não mora mais dentro dessa casa. Só que ele fala que ele visita sempre, ele está sempre indo nessa casa visitar para ver como é que a casa tá. E olha só, irmãos, como é que são as coisas. Hoje, 15 anos depois, o pai dele guarda uma caminhonete preta na garagem. E ele tem apenas uma cachorra. Das 2 cachorras que ele tinha, ele tem apenas uma, e é aquela que ele via dentro do sonho que estava bem velhinha. E não para por aí, porque que coloca o arrebatamento da igreja para setembro? Porque a irmã dele, irmãos, está grávida e vai ter filho agora em setembro. Olha aqui, irmãos, Deus mostrando o arrebatamento para setembro. Vamos ver esse testemunho aqui do irmão Rodrigo e vamos ficar preparados, irmãos. Deus tem mostrado todo dia para diversas pessoas do mundo todo a possibilidade do arrebatamento da igreja acontecer em setembro, numa festa de trombetas nesse ano de 2025.
Somente creia, irmãos, em tudo que Deus tem passado. Vamos ficar pronto, vamos ficar preparado, vamos orar o tempo todo, porque é uma grande oportunidade da gente se salvar por meio do arrebatamento da igreja. Não é pelo nosso esforço, irmãos, não é pela força do braço, é a graça divina, é a graça de Deus, é Deus nos chamando para que a gente possa morar com Ele. Só que a gente não pode ir de qualquer jeito, irmãos. A gente tem que se preparar para o arrebatamento da igreja. Nós estamos indo morar com Deus, então a gente não pode ir de qualquer jeito. Vamos ver o testemunho aqui do irmão Rodrigo e que Deus abençoe a todos. Oi, irmão, graça e paz, tudo bom? Bom, queria deixar meu relato aqui a respeito de um sonho que eu tive há muitos anos atrás, mas muitos anos atrás mesmo, deve ter uns 15 anos. E eu decidi gravar e enviar só agora. Na época eu falei só para as pessoas que estavam nesse sonho. E tô vendo que tem muito sonho de arrebatamento da igreja, e eu queria deixar compartilhado esse que eu tive. Porque foi numa época até que eu não era... Eu era crente, vamos colocar assim, né? Era de igreja, mas não era convertido em Jesus Cristo, né? Eu ainda não tinha compreendido a obra da cruz. Mas era aquele crente padrão, vai na igreja e tal, mas não sabia quem que era Jesus Cristo, o que ele fez por mim e a importância dele na nossa vida. É só pela graça, por meio da fé, que a gente tem a salvação, e nunca por obras. Mas nessa época meu entendimento era outro, era um religioso, vamos colocar assim. Bom, esse sonho, como eu falei, tem mais de 15 anos. E eu morava numa casa que eu não estou morando hoje lá. Eu estou em outra casa. Quando eu sonhei, eu morava lá. Isso há 15 anos atrás. E vamos lá, o sonho foi assim. Tava só contextualizar. Na casa, na época, morava eu, minha esposa, e eu tinha 2 cachorros, um preto e um bege. E tinha 2 carros, mas que nada tinha a ver com sonho. Um era um carro verde e o outro era um prata. Por que eu tô falando isso? Porque o sonho me parece que foi como se fosse um relógio, um marcador de tempo. E o irmão já vai entender. Então vamos lá. 15 anos atrás eu morava nessa residência, era só eu e minha esposa e esses 2 cachorros, um preto e um bege, e com 2 carros na garagem. Uma vez eu sonhei que eu estava chegando nessa casa. Eu não estava nessa casa, mas estava chegando nessa casa. Estava andando no corredor dessa casa. E eu lembro que tinha uma caminhonete preta na garagem dessa casa. Então tinha uma caminhonete preta na garagem dessa casa. E eu olhava para trás. Eu só tinha uma cachorra. Das que eu tinha, eu só vi uma. Que era a cachorra preta. E ela já estava muito velhinha, muito velhinha. E nessa época que eu sonhei, ela era filhotona. E hoje praticamente hoje ela tá muito velha. E no sonho também, eu olhei e vi só uma cachorra preta. E eu vi a minha esposa também no corredor segurando um bebê. Então olha que estranho. Eu tava chegando nessa casa, eu vi uma caminhonete preta nesse quintal. Eu olhei para trás, eu só vi uma cachorrinha das minhas, que é a preta, já tava bem velha, e a minha esposa segurando um bebê. E aí, nisso, tava um dia ensolarado, e eu olhei para cima, e umas luzes brancas girando, assim, uns pontinhos brancos girando no céu, um para cá, um para lá. E quando eu olho assim acima de mim, eu vejo um e vem na minha direção, que nem um raio. E bate em mim. Quando bate em mim, eu começo a subir. Eu começo a olhar as coisas ficando. E na minha mente, parece que as pessoas perguntavam assim, sabe? Parece que eu conseguia ter compreensão da pergunta lá embaixo. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E eu respondia, essa é a volta de Jesus. Jesus está arrebatando a sua igreja. Essa é a volta de Jesus. Tá. E o sonho acabou. E eu falei pra minha esposa, nesse sonho até um foi e o outro ficou.
E aí, quando eu acordei, eu falei pra minha esposa desse sonho e tal. Enfim, e passou. Passou. 15 anos depois, estou aqui contando esse relato. Só que eu não moro mais nessa casa. Eu não moro mais nessa casa. De vez em quando eu vou lá para dar uma olhada como estão as coisas. E meu pai hoje guarda uma caminhonete lá, uma caminhonete preta. Ela fica estacionada lá porque ele não tem espaço na garagem dele. E das cachorras que eu tinha, eu só tenho uma, que é a cachorra preta, e ela já tá muito velha. E quanto ao bebê, a minha irmã, ela tá grávida e tá pra ter o filho agora em setembro. Então, hoje eu entendo esse sonho como um relógio. Era como se fosse um relógio, mas mostrando de outra forma. Então parecia que isso estava para acontecer, esse arrebatamento vai acontecer nesse período, nessa época. Então, até recentemente falei de novo desse sonho para minha esposa, porque comentou, minha irmã tá para ter bebê agora em setembro e tal. E aí eu lembrei disso e comentei com ela. Então, esse foi um dos sonhos que eu tive. E que isso ajude algum irmão, alguma pessoa, alguma alma que esteja em algum tipo de conflito. Quero que a pessoa só entenda que a salvação é pela graça, mediante a fé. E não por obras, não pela força do teu braço. Para que ninguém se glorie, né? Não vem das obras, para que ninguém lá no céu possa se gloriar que conseguiu chegar lá por algum mérito, a não ser pelo de Jesus Cristo e este crucificado. Então, em vez de vocês ficar numa religiosidade, buscando cumprimentos de doutrinas humanas, doutrinas de homens, busca a comunhão com Jesus Cristo e os seus entendimentos e os seus ensinos, para que vocês venham a fazer a vontade do Pai, que é conhecer Jesus Cristo. Conhecendo Jesus Cristo, vocês têm a vida eterna. Vocês vão praticar as boas obras, porque o Pai já preparou essas boas obras para você andar nela em Jesus Cristo. Porque a gente acha que é muito, às vezes é o nosso fazer, eu preciso fazer, eu preciso ir, eu preciso. Só que se você não estiver fazendo isso em Jesus Cristo, é em vão, é em vão. Então compreenda a graça do nosso Senhor Jesus, que isso possa ajudar principalmente as pessoas que é presa à religiosidade, a instituições, a placas. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Mas Jesus Cristo sim. Então, esse é meu sonho. E agradeço aí a oportunidade, agradeço ao irmão aí de ter o canal para poder divulgar esse tipo de revelação e chamado para esses últimos dias. Então, Deus abençoe, graça e paz.